Sabe quando mentir parece ser a melhor opção, especialmente quando tem dinheiro envolvido? E se a gente pudesse criar um sistema, um jogo, onde ser honesto é sempre a jogada mais inteligente? É exatamente sobre isso que vamos conversar, mergulhando no fascinante mundo do desenho de mecanismos. E olha, essa pergunta está longe de ser só teórica. Na verdade, é o que tira o sono de muito economista e designer de sistemas por aí. Como é que você faz para alinhar os incentivos de todo mundo para que a verdade venha à tona? Para a gente entender isso na prática, vamos começar com um exemplo que é um clássico. Então, para começar a desvendar isso, vamos dar uma olhada num quebra-cabeça bem interessante. Pensa em dois tipos de leilão super comuns, mas com regras que, à primeira vista, parecem totalmente diferentes. De um lado, a gente tem o leilão de primeiro preço. É bem direto. Quem dá o maior lance, leva, e paga exatamente o valor que ofereceu. Já no leilão de segundo preço, a coisa muda um pouco. O maior lance ainda vence, só que o vencedor não paga o próprio lance, e sim o segundo maior lance. Parece uma diferença pequena, né? Mas é aí que a mágica acontece. Pois é, essa pequena mudança nas regras vira o jogo completamente em termos de estratégia. No leilão de segundo preço, a melhor coisa a fazer é ser honesto. Dar o lance com o valor exato que se acha que o item vale. Por quê? Porque nunca se vai pagar o próprio lance, então não tem por que mentir. Agora, no de primeiro preço, a história é outra. Se você der um lance com o seu valor real e ganhar, o lucro é zero. Então a estratégia ótima é dar um lance um pouco menor, para garantir uma margem. E aqui que a nossa intuição começa a dar um nó. A gente tem duas estratégias totalmente opostas. Uma baseada na honestidade total e a outra numa mentirinha estratégica. O lógico seria esperar resultados diferentes, certo? Pois é, mas o que acontece na prática é surpreendente. Quando a gente analisa o valor total gerado, o que os economistas chamam de bem-estar social, olha só que incrível. O resultado é exatamente o mesmo nos dois leilões. Dá 2/3. Ou seja, não importa as regras ou as estratégias, o benefício geral para todo mundo envolvido é idêntico. E para o vendedor, a mesma coisa. A grana que ele espera receber no final é idêntica nos dois cenários, 1/3. Então, peraí, regras diferentes, estratégias diferentes, e no fim o resultado é o mesmo? Como assim? O quebra-cabeça fica ainda mais interessante. Isso, claro, não é só uma coincidência maluca. Existe um princípio muito poderoso por trás disso tudo. E é esse princípio que nos abre as portas para a área que estuda exatamente esse tipo de problema. Chegou a hora da gente abrir a caixa de ferramentas teórica que não só resolve esse mistério dos leilões, mas que, na prática, dá aos economistas uma espécie de superpoder. Esse superpoder se chama desenho de mecanismos. Pensa nele como se fosse arquitetura, mas em vez de construir prédios, a gente constrói as regras do jogo. O objetivo é criar um ambiente onde as pessoas, mesmo agindo por interesse próprio, acabem chegando no resultado que o designer do sistema queria desde o início. E a principal ferramenta nessa caixa, a mais importante de todas, é um conceito poderoso e, vou te dizer, bem pouco intuitivo, chamado princípio da revelação. A lógica por trás dele é simplesmente genial. Imagina qualquer jogo onde as pessoas podem mentir, tipo o nosso leilão de primeiro preço. O princípio da revelação diz o seguinte: em vez de se preocupar com essa complexidade toda, o designer pode criar um jogo novo, bem mais simples. Nesse jogo, ele só pede uma coisa: que todo mundo diga a verdade. Aí, o mecanismo simula o jogo antigo por debaixo dos panos. E o resultado final? Um jogo onde ser honesto é a melhor estratégia. Resumindo, qualquer resultado que a gente consegue com o jogo complicado, a gente também consegue com o jogo simples, onde todo mundo é incentivado a dizer a verdade. É uma simplificação absurda. Ok, então se a gente sempre pode criar um sistema que incentiva a verdade, parece que encontramos a solução para tudo, né? Só que não é bem assim. Existe um porém bem grande aí, um limite fundamental do que é realmente possível fazer. Essa citação do Peter Crampton resume perfeitamente o drama da situação. O fato de cada pessoa ter uma informação que só ela sabe, o tal do valor privado, não apenas dificulta um acordo, às vezes torna o acordo perfeito simplesmente impossível. E isso não é só uma opinião, é matemática. O teorema da impossibilidade de Meyerson-Satterthwaite, de 1983, é um resultado que prova isso. Ele mostra que, em situações bem comuns, é matematicamente impossível criar um mecanismo perfeito.
E o que seria esse mecanismo perfeito? Seria um que conseguisse três coisas ao mesmo tempo. Primeiro, eficiência, ou seja, o item sempre vai para quem mais o valoriza. Segundo, participação voluntária, ninguém é obrigado a participar e sair perdendo. E terceiro, compatibilidade de incentivos, que é o nosso lance de incentivar todo mundo a dizer a verdade. O teorema prova que não se pode ter os três. É um trilema. Escolha dois, porque ter os três juntos é impossível. Alguém sempre tem que ceder. Tudo isso pode parecer muito teórico, mas as consequências dessa impossibilidade no mundo real são gigantescas. A gente está falando de um impacto de bilhões de dólares. Para entender isso, vamos olhar para um caso real. A alocação do espectro de rádio nos Estados Unidos. Sabe, aquela infraestrutura invisível que faz nossos celulares funcionarem? A história de como o governo decidiu quem podia usar essas estradas do ar é uma aula sobre a importância de desenhar bem as regras do jogo. A jornada foi longa e cheia de erros. Primeiro, eles usavam os concursos de beleza. Basicamente, advogados do governo decidiam quem tinha o melhor projeto. Era lento e subjetivo. Para tentar agilizar, nos anos 80, eles mudaram para loterias. O resultado? Um desastre. Atraiu milhares de especuladores que ganhavam a licença e não construíam nada. Um desperdício enorme. Foi só em 1993, ouvindo os economistas, que eles finalmente adotaram os leilões, um mecanismo desenhado para alocar o espectro de forma eficiente. Beleza, então a gente viu que criar um mecanismo perfeito na maioria das vezes é impossível. E agora? Bom, o foco dos pesquisadores está começando a mudar. Em vez de tentar desenhar o jogo perfeito, a nova fronteira é desenhar a informação perfeita. São dois lados da mesma moeda. No desenho de mecanismos, as regras do jogo são flexíveis, mas a informação que cada um tem é fixa. O desafio é criar as melhores regras. Já no desenho de informação, é o contrário. O jogo já existe, as regras são fixas. A pergunta aqui é: que tipo de informação a gente pode dar aos jogadores para que o resultado final seja melhor para todo mundo? Então, o dilema do arquiteto continua. Se não dá para criar sempre o jogo perfeito, será que o caminho é criar a informação perfeita? Essa é a grande questão que está guiando essa área de pesquisa agora e que, com certeza, vai moldar muito do nosso mundo digital e econômico daqui para frente.